Filipenses 2:5. Philippians 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento. Só as irmãs, digam, 1, 2, 3. Mesmo sentimento. Agora você quer ver que os homens são mais fortes? Ó, só os homens, 1, 2, 3. Mesmo sentimento. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomando forma de quem? Servo. Fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Quem exaltou a Jesus? Deus. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem dizer? How many can say? Tome seu assento dando glória a Amen. Deus You em may nome be de Jesus. seated. A minha mensagem, ela é expositiva, não tenha dúvida disso. My message here tonight is expository, Mas eu vou dar o tema para ela. but I'll give a theme. E o tema é quando Deus And the theme is when God decidiu descer. decided to come down. Eu vou repetir. I'll repeat. Quando Deus When God decidiu descer. decided to come down. Durante o decorrer da mensagem de During the hoje, course of today's message, eu vou fazer algumas I'm perguntas. going to ask you a couple questions. Perguntas essas que serão necessárias These questions are necessary serem respondidas. to be answered. O texto que acabamos de ler The text we just read, é um dos textos mais cristológicos, it is the most Christologic text, mais extraordinários most de extraordinary todo o Novo of Testamento. all of the New Testimony. Filipenses capítulo 2 And so Philippians chapter 2 está inserido em uma das passagens cristológicas is the most profound Christological mais passage profundas deste evangelho, of this gospel, desta or carta. of this letter rather. Paulo não está ensinando quem Cristo é, Paul is not merely teaching us who Christ is, mas ele está usando aqui a encarnação de Cristo but he is using the Lord that became flesh com base na sua humilhação in basis of his humbleness e na sua exaltação and his exalting como um grande modelo as a great model para a nossa vida cristã. for our Christ lives, Vou repetir. Christ-centered lives. Paulo está dizendo, Paul is Paulo saying, está usando Paul is a using humilhação humility e a exaltação de and Cristo exaltation como exemplo para a minha vida. as an example for our lives. O apóstolo São Paulo, ele escreve essa carta Paul, he writes this text à igreja em Filipos, and letter in the church of Philippi que era uma igreja muito querida, that was a beloved church. mas que havia sinais But that- de tensões internas. There was signs of internal tension. Por isso, imediatamente, And so immediately, antes dessa passagem ser escrita, before this passage was written, Paulo, ele exorta os irmãos Paul, he exhorts the brothers a abandonarem a vanglória to abandon vanity e a cultivarem a humildade. and cultivate humility. Diga comigo assim, cultivar. And to cultivate, Diga de novo, diga say it with me, cultivar cultivate a humildade. humility. Ele disse no verso He 3, said in verse 3, nada façais por contenda, let nothing be done through strife nada façais por or vanglória, vainglory, mas por but in humildade. lowliness and humbleness. Então Paulo, ele apresenta um argumento And so supremo. he presents the supreme No argument. verso 5 que nós lemos, In the verse 5 that we read, ele diz que de sorte que haja em he vós said, let this be in you, o mesmo sentimento let this mind be in you which que was
houve também em Cristo also Jesus. in Christ Jesus. Ou seja, And so, querem saber como é a verdadeira humildade? in other words, do you want to know what true humility Querem saber looks como like? é verdadeiramente ser You humilde? know what it is to be humble. Querem saber verdadeiramente o que é ser servo? You know what it is to be a Olhem servant. para Cristo. Look at Christ. Olhem para Jesus. Look at Jesus. Nessa noite Deus está chamando Tonight, você He's calling us para olhar para to look at Jesus. Jesus. Aleluia, eu senti Deus aqui. Filipenses 2:6. Philippians 2:6. Ele começa lá no alto. It begins on a high. Ele diz assim: que sendo em forma de Deus. It says, who being in the form of God, Ele, Jesus, Jesus, sendo em forma de Deus. being in the form of God. A expressão no grego aqui And so the Greek é expression here morfetel, is morphetel. que quer dizer aponta para a condição divina de quem Cristo era. It is pointing to the divine nature of who Christ is. Em outras palavras, In o other words, termo no grego the term in the Greek está dizendo que is Jesus, saying that ele Jesus, não começou a existir lá em Belém. it did not just exist in Ah, você Belém. perdeu a oportunidade, não glória aí, hein? You missed the Paulo está opportunity. dizendo que Jesus, In other words, he ele is não saying começou a existir na he Galileia. did not begin to exist in Ele Galilee não começou a or existir na Bethlehem or manjedoura. even in Mas the ele já barracks, existia but he na existed condição divina. in the conditions of Antes that de is Belém, ele já divine. estava lá. And so before Bethlehem, he Antes de existed. Maria carregá-lo Before no Mary colo, carried him, ele já he sustentava o already universo sustained the pelo universe poder da sua by the power palavra. of his word. Antes dos pastores contemplarem, Before the pastors a sua contemplated glória. his glory, antes dos anjos and the angels verem a sua glória, saw his ele glory, já estava he lá. was already there. Antes de receber um nome Before he received his entre name, nós homens, between us ele man, já era o he was nome. already the name. Porque o nome no original é Because palavra. The name in the original Palavra é context verbo. is word, and the E word verbo é means logos. verb, and the verb Jesus, is logos. ele era e é o Jesus logos. is the logos. Antes de ser chamado filho do homem, Before being called son of ele man, já era chamado filho he was already eterno called son, de Deus. Você pode eternal adorar a Jesus son por of isso. God. Então, quando Paulo disse And so when Paul says que ele aniquilou a si mesmo, that he made himself of no reputation, ele estava querendo dizer what he que was meaning to say Jesus não deixou de possuir aquilo que ele era, that he did not cease to possess what he mas was, que ele assumiu aquilo que ele but não he assumed era. what he was not. Você entendeu ou não? Do you understand? Paulo está dizendo Paul is saying que Jesus não estava ali that Jesus was not there para assumir aquilo que ele não to era, assume what he was not. mas ele estava ali para assumir aquilo que ele era. Mas ele estava ali para assumir aquilo que ele não era. He was there to assume what he was not, rather. Por isso o texto diz: And so the text says, tomando a forma de servo, taking the form of a servant, fazendo-se semelhante a homens. making him similar to man, E like Paulo us. agora leva essa descida de Jesus. And so now we see Paul writing about Ele this, começa dizendo que Jesus está lá em cima, saying that Jesus was up in mas heaven, agora ele mostra Jesus aqui and now embaixo. he shows Jesus here among Paulo us. diz o seguinte: And so Paul says this. ele escreveu He wrote, que Jesus, Jesus, ele humilhou-se a si he mesmo. humbled himself. Ele se jogou na posição que não era necessariamente necessária, He put himself in a position mas ele se humilhou, that he had to humble himself, fazendo-se, tornando-se obediente. becoming obedient A to death. humilhação não é um ato de coisa ruim, Humility is not mas a an act of humilhação é something ato that de is bad, obediência. but of obedience. Quando eu me humilho When na I presença de humble Deus, myself before the eu não Lord, estou me desfigurando, I am not disfiguring eu não myself. estou me desfazendo, I am not mas eu unfolding estou me myself, prostrando but I am num bowing ato de in obediência a a form of Deus. obedience to the Lord. Porque aquele que é Senhor, Because the one that is e God, quem sabe que Jesus é Senhor? who knows that Jesus Ele é is Senhor Lord, do He céu, is Lord of heaven, Ele é Senhor da terra, Lord of earth, Ele é Senhor do universo, Lord of the universe, Ele é Senhor da minha vida, Lord of my Ele é life, Senhor da sua Lord vida, of your life. Ele é Senhor dessa He's Lord of igreja, this church. Ele é Senhor. He is the E Lord. aquele que serve a And esse the one Senhor, that serves this levanta a Lord, mão e adora lift Ele up your nessa hand and give noite. him some praise. Porque aquele que é Senhor da Because the one glória, that is Lord of glory, repito, aquele que é Senhor da glória, Lord of glory, diga bem forte, Senhor da glória, Ele voluntariamente voluntarily, chegou ao lugar he went to a place que é um lugar reservado that was reserved
separado separated para quem estava condenado. for who was condemned. Olha a posição que o meu Cristo, Look at the position that o my nosso Christ, Jesus, se colocou. our Lord, placed himself in. Primeiro nós temos uma descida. We see here that he descended. Ele desce He comes down voluntariamente. voluntarily. Depois And then temos uma exaltação. there is an exaltation. Primeiro ele desce, He comes. depois ele é exaltado. And exalts Ele é himself. exaltado por quem? He is exalted Ele by é who? exaltado por Maria? Mary? Não. No. Ele é exaltado pelos anjos? Exalted by the Não. angels? Ele é exaltado pelos pastores? Or maybe the Não. shepherds? Ele é exaltado pelos apóstolos? The apostles? Não. Ele é exaltado No. por Deus? He is exalted by Ele é God exaltado pelo himself, Pai. Father in heaven. Primeiro temos a descida And so voluntária, we see him coming down. mas depois temos a And then exaltação we see him being exalted, dada por Deus. given from God Primeiro ele himself. desceu, So he came, e quando ele desceu, and when he came, Deus o exaltou God exalted soberanamente. Você pode adorar a sovereignly. Jesus. Porque Jesus ele se humilhou. because Jesus, as we mentioned, quando ele humbled se himself. humilhou, And when he humbled himself, A partir do momento que ele se humilha, when he does this, Deus lhe deu um nome. God gave him a name, Um nome. a name Um nome. Que está acima de todo that nome. is above every name. E ele tomou uma forma de servo. And he became a servant. Porque quando ele se humilha e toma a forma de servo, Because when he does this, Deus o exalta. the Lord exalts E him. quando Deus o levanta And when exaltando, he rises him, Deus faz isso com propósito. he does this on Por purpose. que é que Deus exaltou a Cristo? Why did God Para que todo joelho Christ, que visse a glória manifesta so that do all Cristo, of the que se knees humilhou, that saw the se glory of dobrasse Christ perante humble Ele. himself, E they nessa would noite bow Deus está before dizendo him. quem é que And he is adora esse saying, Deus, who worships a this esse Lord, Jesus. this Jesus. Ele foi rejeitado He pelos was homens, rejected by man, para que toda língua so confessasse that o all nome tongues may dele. confess his name. Ou seja, o nome dele é So his rejeitado name is pelos homens. reverenced Mas by aí man. quando o nome é And rejeitado, so when it is os rejected, homens que rejeitaram the men ele who rejected confessarão a glória they will dele, be the porque ele é same man Cristo that e ele é Senhor. confess his glory. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? And so what Paul is saying, Que o Cristo que veio that the Christ that came como servo, as a servant, ele retornará em he will glória return in como glory Rei dos as Reis the King e of como Kings Senhor dos and Senhores. as Você the pode Lord adorar of Jesus. Lords. Amen. Por isso Filipenses 2:5 And so diz Philippians 2:5 says que existem aqui três grandes movimentos nesse texto, that there is three great movements in this text, nesta passagem. in this passage. Primeiro, a preexistência, The pre-existence, depois a humilhação the e humiliation, depois a exaltação. and then the exaltation. Só para você não esquecer, diga preexistência, And so the pre-existence, humilhação humiliation, e exaltação. and then the exaltation. Paulo aqui ele abre diante de nós uma janela Paul opens before us a window para que nós possamos ver, enxergar dentro da so eternidade that we may see into eternity, e para so that we contemplarmos can contemplate quem Cristo era who Christ antes was dele entrar na before história. entering story. Eu não sei você, mas será que você consegue And so can you imagine imaginar quem era Jesus who was Jesus antes dele entrar na before he história? entered into the Veja que in Paulo history? diz no verso 6 Look at what he says in que verse 6 here, sendo em forma de Deus, that who being in the form of ou God, seja, se era sendo em forma de Deus, ele era Deus, so sim ou he não, was gente? God in the form Então of Jesus God. sendo em forma de So Deus, being in the form of God, ele não teve desejo nenhum de ser como Deus. he did not have the desire to Você be consegue observar e at the entender same isso? level of God. Tem gente, And so there are people, que não pode ter um carro novo, there are people that cannot have a new car que ele acha o melhor da that they história. think that they're the best person Tem gente ever. que não pode ter uma casa, There's people that cannot que ele have acha a house. a última bolacha that do they last- pacote. they think they're the last Mas o cookie in the meu pack. Jesus, But my a Bíblia Jesus, diz que sendo Deus, being eu God, senti ele aqui, I feel sendo him. em forma de Deus, Being in the form ele of não God, teve por usurpação, he stripped ele não himself teve desejo of his nenhum deity. de ser He igual did a not Deus, have mas the ele desire era. to be looked E eu vou at dizer God. uma coisa, ele não apenas era, And so, ele é o que era, he is o que who é he was, e o que há de he is vir, the one e a who igreja vai was, adorá-lo is, nessa and noite. is to come. Em outras palavras, In other words, Jesus não começou a existir em Belém. Jesus did not begin to exist in Bethlehem. Belém foi o lugar onde o
eterno. Bethlehem is the place that the eternal Você one. consegue imaginar o que é eterno? Can you know and understand what Entrar is no que não é eterno, o que é eternal temporário. to get into what is not eternal? Jesus não começou a existir lá em Belém. Jesus did not begin to exist in Bethlehem. Belém não foi o lugar onde o eterno entrou no tempo. Bethlehem was not the place where eternity entered into existence. Porque ele era Deus e é Deus por Because natureza. he has been God and will always be God. E aqui, meus naturally. amados, acontece And so, algo extraordinário. something extraordinary happened. Verso 7. Verse 7. Se você tem a sua Bíblia aberta, If abra you have verso your 7. Bible open to verse 7. Olha o que Paulo escreve. Look at what Paul writes. Ele disse, mas aniquilou-se a si mesmo, He gave up his divine privileges. tomando a forma de servo, He took the position of a humble servant, fazendo-se semelhante aos homens. was born as a human being. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus. And so he did not stop being God here. Em momento nenhum, guarde In isso. no moment in time Ele deixou de ser did he Deus. stop being God. Ele sempre foi Deus. He was always Ele God. sempre será He Deus. will always E ele be é God. Deus para a And glória he do is Senhor God. Jesus. Mas ele era homem. But he became flesh. Não significa que ele abandonou a sua divindade. Not meaning that he abandoned his divinity. Pelo contrário, On the contrary, ele acrescentou em si mesmo he grew within himself humanidade à sua divindade. humanity through divinity. O Criador, ele entrou na criação. Creator became O eterno creation. entrou no tempo. The eternal one went into O the temple. invisível tornou-se visível. The invisible became visible. Aquele que sustenta todas as The coisas. one that sustains all Ele things permitiu ser carregado no colo de uma mulher. permitted himself to be carried Você in consegue entender isso? the arms of a woman. Você consegue ver isso? Can you see this? Você consegue entender Can essa you try to grandeza? understand this O próprio grandness? Deus God himself decidiu descer decided to come para down se relacionar to com o homem. with Ele, us. Deus, And so God desce para se relacionar comigo. came to relation with O us. próprio Deus decidiu despir-se And so he decided to empty himself da sua glória, of his glory, da sua of majestade, his majesty, para se envolver, to involve himself para se relacionar to relation comigo e com with você. me and with you. E aqui existem 3 And perguntas. so we have 3 questions here. Lembre we que can eu ask. disse que nessa mensagem eu faria perguntas. I told you this morning or this night Eu that I tenho was going 3 to ask perguntas 3 para vocês. questions. 3 perguntas. Ele desceu de onde? Where did he come from is the first question. Para que ele desceu? For why did he come? E até onde ele estava disposto a And descer? where was he willing to go? Aqui está o cerne desta mensagem. This is the center of this message. Ele desceu de onde? Where did he come from? Para que ele desceu? Why did he come? E até onde ele estava disposto And how far was he a willing descer? to descend? Filipenses 2 descreve um momento na história da humanidade nunca visto antes. Philippians 2 describes a moment in human history that was never seen before. Paulo diz que ele estava no alto, Paul says that he was at a na high, glória, in glory, desfrutando da eternidade, bearing fruit in eternity, mas ele desce. but he comes down. Ele era e ele é Senhor, He is and will always be Lord, mas ele se tornou em forma de um servo. but he became a servant. A palavra servo aqui é The escravo. word servant is a slave. Ele era e ele é Deus, He is God, mas tornou-se um como but nós, um became homem. like us. Ele tinha e ele tem toda a glória, He has and has always had mas all ele glory, escolheu a humilhação. but he chose to be humbled. Ele desceu do alto, He chose to humble ele desceu da himself. sua glória, He came from glory, ele desceu da glória do eterno the Deus, glory do of Pai, eternal Father, mas não perdeu a glória quando ele desceu na but did terra. not lose his glory when he came down. E o pior de tudo, And the worst of all, ele desce até a he cruz. comes to the cross. E quando ele desceu na cruz, And when he comes down para to the cross, experimentar a dor da to cruz, experience the pain of the Deus cross, o exaltou God soberanamente. sovereignly. Jesus não precisou lutar para subir, Jesus did not need to fight to go back porque up. quem desce em Because obediência who comes down in não obedience precisa promover a does si not need to mesmo. promote themselves Ele back desceu up. da sua glória And para so uma he came down manjedoura. from his glory to a shed. Ele desceu da manjedoura manger. para a condição de servo. When he came into the manger, he became a servant Ele desceu do céu para a humilhação. to humble himself Ele desceu da humilhação para a cruz. to the cross, Ele desceu da cruz para a morte. from the cross to death. Mas chegou um ponto em que But ele não desceu A mais
time it happened that he did not descend again. Paulo disse, Paul says, pelo que também Deus o exaltou so that the Lord exalted him soberanamente, sovereignly. que lhe deu um nome He gave him a que name está e é sobre todo that nome. is above every other name. Os homens colocaram nos ombros de Jesus uma cruz, Men placed him on a cross. mas Deus colocou o nome de Jesus But acima God de todos. placed Você him pode above adorar a every Jesus? other name. Os homens disseram para ele, The man said, crucificam, crucify him. mas Deus declarou, But God declared, todo joelho se every dobrará knee shall bow diante do nome de before the name Jesus. of Jesus. Ele recebeu uma coroa de He espinhos, received a mas crown of ele sorrow, voltará coroado but em he will come glória. back crowned in glory. Jesus se humilhou, And so he mas humbled Deus himself, o but exaltou. God exalted Jesus him. desceu He voluntariamente, came down mas Deus voluntarily, o levantou but God soberanamente rose him para a glória do sovereignly Senhor. for the glory of his name. E talvez aqui And maybe here, essa seja a palavra para alguém aqui nessa this noite. is the word for somebody tonight. Não tenha medo de descer. Do not be afraid to Não tenha descend. medo de se Do humilhar. not be afraid to humble Não tenha yourself. medo de se Do not prostrar. be afraid to bow. Não tenha medo de Do not reconhecer. be afraid to Porque recognize. é Deus é quem vai fazer você It is subir. God that is going to É make Deus you é quem rise. está It conduzindo is você God that is no seu conducting caminho. you in your path. Guarde isso. Keep this. Há descidas que não são derrotas, There are descending mas são moments os that are caminhos not de Deus overcome, para a exaltação. but they are paths to exaltation by the Filipenses Lord. 2:6 diz que Philippians 2:6 que says, sendo em forma de Deus, who being in the form of God, Paulo começa mostrando Paul begins de onde Cristo veio. showing where Christ came Ele não from. começa numa manjedoura, como eu He does not disse, begin in a manger, mas like ele you começa said, na glória. but he begins in glory. Cristo já Christ existia antes already de Belém. existed before Bethlehem, João right? declarou isso. John declares Ele this. disse: no princípio era o He said, in the verbo, beginning e o verbo estava com was the Deus, Word, and the e o Word was verbo with era God, Deus, and the e o Word verbo é was digno God, de ser adorado aqui and nessa he is noite. worthy to be Se você praised. pode adorar, adore-o. Amen. Jesus não era simplesmente um homem Jesus was not extraordinário simply an extraordinary man que posteriormente recebeu uma who posição, later received a divine position. mas Jesus é But Deus Jesus is que God entrou na condição de homem. who entered into human condition. Pense comigo, And so think with me. Isaías o contempla, Isaiah contemplated his dizendo: glory, ele é alto e sublime. saying that he is high and lifted up. João o contempla, John beholds him. dizendo: no And he princípio says, Deus era com in the ele. beginning God was with Paulo him. o contempla, And so Paul beholds dizendo him que ele too, tinha a saying forma de that he is Deus. in the form of God. Mas Mateus e But Lucas Matthew and John, nos Matthew and mostram Luke esse mesmo Cristo shows the same agora Christ, numa manjedoura. shows us in a manger. E não foi simplesmente do céu para Belém. Not from simply heaven to Bethlehem, Não foi simplesmente do céu da glória para uma manjedoura, from glory to humanity. mas foi da glória para a humanidade. It was from glory to Do humanity, trono eterno para a manjedoura, from the throne to the da manger, majestade divina from para a majesty to simplicidade, simplicity, da adoração dos anjos from worship of para a angels rejeitação da to the humanidade. rejection of man. E aqui começa o confronto And so we see here a confrontation da palavra de Deus para conosco from the nessa word of noite. God tonight. Quando vocês estão preparados para How isso, many diga are amém. prepared for this? Amen? Quando vocês estão preparados para ser confrontados, To diga be amém. confronted tonight. Porque se a palavra que for Because if pregada the word tonight that is preached não nos does confrontar, not confront us, não nos corrigir does not correct e us, não nos chamar ao does not call arrependimento to repentance e à transformação, and transformation, corremos o risco we run a de risk sair do culto to leave the service apenas informados sobre Deus, just informed by mas God. não transformados But not por Deus. transformed Por by isso se God. prepare, porque So Deus vai prepare, transformar você aqui because nessa the Lord wants noite. to transform us tonight. Guarde isso no seu coração. Keep this in your hearts. O nosso testemunho, Our testimony ele fala muito mais alto talks louder do que as nossas than palavras. our words. Como nós nos relacionamos As we relation ourselves uns com os outros one with another, determinam que it sentimentos determines our feelings existem no nosso coração. that exist in our A hearts. nossa maneira de The viver, manner in which we live, a nossa maneira de the falar, manner in which we speak, a maneira como the manner in negociamos, which we a negotiate, maneira como nos the manner in which vestimos, we dress, porque uma vestimenta de caráter because
dressing in a Alguém character que form. veste com pudor. Someone who dresses with modesty. Alguém que se coloca em pudor. Someone that dresses Mostra correctly. que através da sua vestimenta Shows that through their ele clothes pode refletir a luz de they Cristo can reflect the light of Christ e não o padrão do and mundo. not the patterns of this Então por world. isso, irmã, And so, por isso, irmão, sister or você brother, pode testemunhar you muito can bem testify a lot de more Cristo quando about você se Christ veste. when you dress Você yourself. pode testemunhar muito bem. You can testify A about sua him. mensagem pode falar muito mais Your alta message can be quando louder você está na sociedade. when you're in society. O seu comportamento, Through how as you suas behave, palavras, through your words, como você negocia. how you negotiate. Irmã, Sister, você pode you testemunhar can witness quem é o seu marido lá who dentro is da your sua husband casa, in your house porque você vive com ele. because you live with him. Irmão, Brother, você pode testemunhar you can quem é a testify sua esposa who is your lá wife dentro da sua casa, in her porque é você house, que vive com ela. because it's you who lives with Porque her. Deus não está procurando, amados, Because God is not searching uma santidade que funcione for a holiness that apenas no meio da works congregação. only in the midst of the Mas Deus congregation. procura uma vida, He seeks a life, uma pessoa a person que continue sendo that santa, continues being holy, que continue sendo that santa, continues being que holy, continue sendo that santo, continues being quando holy, não existe plateia, when there's not a quando não tem platform, ninguém when there's vendo. nobody watching. Porque antes de Deus querer o Because seu before ministério, God wants your ministry, antes de Deus querer você no or altar, on the altar, antes de Deus querer qualquer outra coisa de você, before anything from you, Ele quer o seu wanting testemunho anything from you, He dentro da wants sua casa your e o testimony seu in your testemunho lá home fora. Você pode and adorar a Deus outside. por isso. Porque o mundo diz: because the world says, suba para ser alguém. rise to be somebody. Mas Jesus But diz: Jesus says, desça para He says, servir alguém. descend to serve somebody. Porque Ele desceu para salvar. Because He descended to serve. Ele desceu para curar. He descended to heal Ele desceu para buscar He came down e to salvar aquele que se havia perdido. those who were lost. Ele desceu para libertar He came down os to cativos e oprimidos. those that are E Ele captive ainda and está no oppressed. nosso And meio. He's still E in our Ele midst. fala, And He speaks. Ele cura, He heals. Ele salva He e Ele saves. liberta. And He delivers. Ele desceu até a nossa miséria He came to our para nos likeness conduzir até a sua to graça. conduct us to Ele His desceu grace. até a nossa He morte. came and even to Para nos became dar death, a vida overcame eterna. death to give us eternal life. Desceu até a nossa condenação He became and got condemned para nos oferecer a salvação. to offer us salvation. E aí eu te pergunto, And so He asks, sabe por que é que Jesus desceu? I ask you, why did He descend? Vou perguntar de novo. I'll ask Sabe por que é que Jesus desceu? again, why did He descend? Ele desceu He descended porque ele decidiu because He servir. decided to serve. Verso 7 diz: Verse 7 says, tomando a forma de servo. becoming in the form of a slave. Aqui ele tinha todo o direito The one that had all de rights ser servido, to be served. mas ele decidiu He decided servir. to serve Verso instead. 2 diz que de Verse sorte 2 que it haja em says- vós. Verso 2 diz que de sorte que haja em vós. That it be in you. Foi Paulo que disse isso. That's what Paul O said. mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. The same feeling that happened in Christ Jesus. Paulo não está dizendo admirem a Cristo. Paul is not saying to admire Jesus. Sabia que tem muita gente que admira a There's Cristo? people that admire Jesus. Admira a obra de Cristo. Admire the work of the Lord. Admira o sacrifício que ele Admire the fez. sacrifice Admira of quem ele Jesus. foi na história. Admire who He was in the story. Admira as histórias sobre Admire the Cristo. stories of Christ. Mas Paulo não está dizendo admirem a Cristo. But Paul is saying admire Christ. Mas ele está dizendo He's not sejam, saying just admire como Christ. Cristo. He says be like Christ. pensem como Think Cristo, like Christ. ajam como Act Cristo, like Christ. comportem-se Behave como Cristo, like Christ. falem Speak como Cristo, like Christ. preguem Preach como Cristo, like Christ. viva Live como Cristo, like Christ. a ponto de At the morrer point of por dying amor for the desse love evangelho. of Você this pode adorar a gospel. Jesus. Amen. Isso muda. This changes. Quando nós colocamos isso na nossa When we cabeça, place this in our minds for real, isso muda o nosso jeito de ser. this changes the way that we live. Muda This casamentos, changes sabia? marriages. You believe it? Muda It histórias, changes sabia? stories. Muda It famílias, changes sabia? families. Muda ministérios, It changes sabia? ministries. Muda a igreja, It changes sabia? the church. Porque temos agora não a mente humana Because we don't have a human mind pervertida, that is perverted corrompida, or corrupt, pecaminosa. sinful.
youthful, promíscua, promiscuous, mas temos agora uma mente but we have santa, a mind that uma is mente sanctified, purificada that is como a mente de purified Cristo. like the mind of Christ. Um verdadeiro And avivamento true revival não acontece apenas does not happen quando os crentes na igreja levantam only as when mãos people para raise their adorar a hands Deus. before God. Mas o verdadeiro avivamento True revival começa quando as pessoas begins when people elas abaixam as suas mãos lower their hands para servir uns aos to outros. serve one another. No reino de Deus, In the kingdom of a God, grandeza não é medida por Greatness quantas is not pessoas nos servem, measured by how many people serve mas us, por quantas pessoas estamos but how many dispostos people a servir. are willing, we're E willing deixa eu te to perguntar serve. nessa noite, And I'll ask you, quantas pessoas você já how many serviu people essa semana? have you served Quantas this week? pessoas você já tocou essa How semana? many people Porque have tem you muita touched gente this que ele week? toca nas Because pessoas there's people that e quando touch, ele toca ele traz problema. they bring problems. Ele leva problema dentro de um casamento. Bring problems to Ele leva marriages, problema dentro de um relacionamento. into relationships, Ele leva problema dentro de um namoro. into Ele a leva problema dentro de uma igreja. dating scheme, Ele leva problema dentro de um grupo into de the jovens, church, into the de group of irmãos, de youth, irmãs, into porque brothers ele and tem uma sisters, mente que é because they have a mundana. mind that Mas is quando eu worldly. tenho a mente de But if Cristo, we have the mind tudo of que eu Christ, toco everything we tem o touch poder de has Cristo the power tocando of junto comigo. Christ Você pode touching adorar a with Deus. E quando eu tenho a mente de Cristo, And when I have the mind of Christ, eu tenho a mente de servo. I have a mind of a servant. Eu tenho a mente de servo. Por quê? Why? Porque o servo ele não pergunta. Because the servant does not question. Qual é a minha posição aqui? What is my position here? O que é que eu vou fazer aqui? What am I going to do here? Qual é o meu cargo What aqui? is my title here? O servo não pergunta isso. The servant doesn't ask that. Mas o servo ele faz outra pergunta. He asks another question Ele rather. pergunta o seguinte: olha a mente do servo. Look at the mind of a Olha servant a mente transformada por that is Cristo. transformed by Christ. Ele pergunta, ele He vê asks, aonde he sees está a necessidade. where is the E ele necessity? pergunta, onde há uma And he necessidade aqui? asks, what needs to be O done? que precisa ser feito What aqui needs to be done here para que o nome do Senhor so that seja the name of the glorificado? Lord be glorified? É essa pergunta que nós temos que That fazer. is the question we must ask. O que temos que fazer? What needs to be done? O que tem que ser feito? Where is there a need? Muitas pessoas têm dificuldade de servir People no have reino, difficulty to serve in the kingdom porque não entenderam qual é o propósito maior because do they reino don't de Deus. understand what is the bigger purpose in the kingdom of O God. verdadeiro chamado de Deus na sua The true vida, calling in your life, na minha vida, in my life, começa onde ninguém está olhando. begins where nobody is watching. Você já observou que pessoas querem estar em lugar de Do you destaque? see like people that want to be in a place E não of me entendam mal. being seen and don't Quem está understand you realizando alguma coisa badly? Somebody sempre vai estar em destaque. that is fulfilling Sempre something as pessoas is vão te always ver. going to stand Se out. você People are canta, going to watch se você you. prega, If you sing, if you se você preach, faz if you evangelismo, evangelize, se você toca. if you play an instrument. Mas o problema não é as pessoas te The verem, problem isn't people mas é that see you, como as pessoas vão te but ver. it's how they are O verdadeiro seeing you. chamado começa onde ninguém The vê, true calling begins where no one is onde watching, ninguém quer where estar, no one truly wants to be, onde even, você não é visto. where you are not seen. Mas não use essa palavra But don't keep this para dizer word que eu não vou fazer, to say, "Oh, I'm not gonna porque eu do não quero anything, ser 'cause I visto. don't wanna be seen." Você vai ser visto You're uma going hora, to be seen at some mas você point, vai ser visto com but you will be outros seen olhares. with a different kind of No reino de vision Deus, in the kingdom of no God. reino de Deus, In the kingdom of antes de God, Deus nos chamar para uma posição, before God calls us to a Ele nos position, chama para uma toalha He e uma calls us bacia. to a towel and a bowl. O que é isso? What does that mean, Pastor? Servir. To serve. Servir. To serve Him. Jesus ele desceu até se tornar Jesus came down verdadeiramente until He homem. truly became man. E aqui está o ministério And here e o mistério da encarnação. is the mystery of the incarnation. Deus não enviou apenas uma mensagem. God did not merely send a Tem muita gente message. que sai por aí enviando mensagem, There's a lot of people that go out trying to send mandando recadinhos. messages. Sabe de uma coisa, meus Subliminal amados? messages. Eu estou sim nas redes And sociais. this is how I Eu am estou sim na internet. on social Mas eu media. não fico aí olhando, bisbilhotando o que alguém está postando aqui ou But I acolá. don't watch with Mas eu sei que binoculars tem what gente people are por aí posting. jogando But there are aviãozinhos people always um para o sending outro. subliminal messages Deus to não one nos another. enviou para ficar aí jogando God did not aviãozinho. call us to Deus send nos little chamou para messages. pregar o He called us to evangelho preach e the pregar com gospel sabedoria, and com preach it graça with e com humildade. Você pode adorar a Wisdom, Jesus por grace, isso. and humility. João diz
John said, E o verbo se fez carne. and the Word became E flesh, habitou entre and nós. He became E among us, vimos a sua glória. and we seen His glory. E como homem, And as a man, Jesus ele teve fome. He was hungry. Como homem, Jesus ele teve As a sede. man, He was thirsty. Jesus como homem, ele conheceu As a cansaço. man, He knew tiredness. Jesus como homem, ele Jesus as a man, conheceu lágrimas. He knew what it is Não to pense que é só cry. você que chora. Don't think that it's just you Jesus that chorou. weep. Jesus wept. Ele conheceu a rejeição. He saw what was rejection. Alguém está questionando porque alguém te traiu? You're questioning why someone betrayed Tenho you. boa notícia para você. have good news. Jesus foi traído. Jesus was also Ele betrayed. conheceu a traição. He knows what that Ele feels conheceu o like. abandono. He knows what Ele abandonment conheceu a feels like. rejeição. He knows what Mas isso rejection não feels significa like. que nós temos But um this does not mean Salvador that we have a que Savior está sofrendo por dor. that is Mas nós suffering temos because um of pain. Salvador We have a que, Savior indiferente às lágrimas, indifferently of the Ele tears, chorou por nós. He cried Porque Ele for sabia us, da nossa because dor He knew e of sabia our que Ele ia pain, nos libertar. Você and pode knew adorar a that Deus He por would isso. deliver us. Ele foi traído. He was betrayed. Ele foi abandonado. He was abandoned. Ele chorou. He cried. Ele perdeu pessoas que He eram lost chegadas a people ele. that were close to him. Mas ele também chorou diante da sepultura do seu But amigo. he cried also before the tomb of his friend. Os evangelhos apresentam um The Jesus gospel presents a Jesus, e apresentam um Deus a God que não está distante da nossa dor. that is not distant from our pain. Mas o evangelho ele But apresenta the um true Deus gospel que é represents Emanuel, a God that is que é Deus Emmanuel, conosco. God with Por us. isso, quando você estiver atravessando um problema, And so when you're in a problem, quando você estiver atravessando um vale, when you're in a valley, uma dor, um sofrimento, a pain that you are uma feeling, angústia, an anguish that you're lembre-se, feeling, o remember, Deus que está acima de você the God that is above é também you o Deus que decidiu is the caminhar God com that você. decided to walk with you. Ele desceu até o lugar mais baixo. He descended to the lowliest place Ele desceu até Belém. in Bethlehem. E Belém foi o lugar mais baixo? In Bethlehem, is that the lowliest Não. place? No, Belém não foi o lugar mais it baixo. wasn't. Ele desceu até se tornar servo. But he became a E servant. servo foi o lugar mais And a baixo? servant is the Não. lowliest place? No. Ele desceu até a posição para lavar os pés dos Is discípulos. the lowliest place he went to the feet of E the lavar os disciples pés to dos wash them? discípulos foi o lugar mais baixo? Was it? Não. No. Ele desceu até ser It rejeitado. was to be Ele rejected, desceu até sofrer. to suffer, Ele desceu até morrer. to die. E ainda mais do que isso, And more than this, morrer para Jesus to die for Jesus não era suficiente. is not sufficient. Se fosse apenas morrer, If it was only to die, ele talvez não teria marcado a história. he wouldn't have marked history. Mas ele resolveu não apenas morrer. But he decided not just to Morrer die. não era suficiente. Dying was not Era sufficient to him. necessário ser It morto was to e die morte de and cruz. die of a cross. E para Jesus, And so Jesus, ele disse que ele deveria enfrentar a morte. he had to overcome Porque ele death poderia ter morrido because he could have died até com honra, with honor, mas ele morreu but he died entre criminosos. a death of a criminal. Ele poderia ter recebido aplausos, He could have received applause, mas ele recebeu escárnios. but he got beatings Ele instead. poderia ter recebido uma coroa, He could have gotten a não a crown, de espinhos, not of porque thorns, colocaram nele uma coroa de because what was espinhos. put on him E was talvez a aqui crown esteja of o thorns. ponto que mais me toca But agora. this is probably the point that touches me the most. Ele não chegou à cruz He did not come to the cross porque os homens conseguiram levar ele até a cruz. because men could bring him to the cross. Ele chegou à cruz He went to the porque cross decidiu não parar because he decided not to give up até alcançar a mim, a você. until Você pode reaching adorar me Jesus. and you. Por isso, quando você olhar para o So Calvário, when you look at the Calvary, não veja o Calvário apenas o quanto Cristo sofreu. don't see the Calvary as for how Não much olhe Jesus para o Calvário only apenas como o sofrimento suffered de Cristo, or the suffering of Christ, mas olhe o Calvário, but look at the Calvary. que foi o lugar onde It was ele, a place that he also, Jesus, decidiu nos Jesus salvar. decided to save us. A mensagem de hoje, The message of tonight, ela responde uma pergunta. it responds to us a Você não question. consegue descer mais fundo, You can't go and descend mais fundo do que a graça de Deus consegue deeper chegar than the até grace você. of God can reach you. Eu quero finalizar nessa And I noite want to finalize tonight dizendo uma coisa para você, telling you something, que quem desce em obediência that who descends in não obedience permanece embaixo. does not remain down Eu vou repetir lowly. nessa noite. And I'll repeat it. Quem desce em Who obediência descends in não obedience permanece does embaixo. not remain in a Porque lowly aqui place. acontece a grande Because what mudança happens, there's a transformation that da occurs carta
de Paulo aos Filipenses. through this letter in Philippines. Aqui acontece a grande mudança nesse texto. We see here a change in this text. Até o versículo 8, Until verse 8, Cristo ele está descendo. Christ is descending. Mas no verso 9, But in verse 9, Deus muda a direção da história. God changes and shifts the A story. história muda de rumo. He changes the story. Olha o que o texto diz. Look at what the text says. Pelo que também Deus God o exaltou soberanamente. elevated him to the place Ele of deu highest nome honor and que gave him está sobre the name that is todo o above nome. all other names. Observe isso. And observe this. Observe que Jesus ele se humilhou. Jesus, he humbled E himself, não mas Deus o exaltou. but God exalted him. Cristo se humilhou Christ humbled e himself, Deus o and exaltou. God the Father exalted him. Cristo desceu, Christ descended, mas foi Deus But quem o God levantou. rose him. Cristo tomou a forma de servo, Christ became the form of a mas servant, Deus lhe deu um nome que é but God sobre the Father todo o gave nome. him a name that is above all E agora names. chegamos ao ponto máximo And so we see here desse texto que nós the lemos. peak of this message. Paulo disse, Paul says, para que ao nome de Jesus. so that the name of Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. He says, Para que ao nome de that at the Jesus. name of Jesus, Não foi o nome de Buda, not the name of não Buddha, foi o nome de Confúcio, name of Confucius, não foi o nome de Martin not Luther the name of King, Martin Luther não King, foi o nome de nenhum pastor, or no foi o pastor. nome de It's Jesus. the name of Jesus. Para que o nome de The Jesus name of se Jesus, dobre todo o joelho every knee dos shall que estão bow, nos céus, those in heaven, na terra those on e earth, debaixo da and terra. under the earth. Agora que inversão What extraordinária, an extraordinary que revelation. inversão maravilhosa. What a reversal that is extraordinary. Dia Jesus se ajoelhou We see that Jesus knelt down para lavar os pés dos to wash discípulos. the feet of the disciples. Mas chegará um dia But there will come a day que todo where joelho vai se every dobrar knee will diante have dele. to bow before the name Eu vou of repetir. Jesus. Um dia o meu Come on. Jesus, One day my a quem eu Jesus, sirvo, the one I serve, a quem está sentado the no one that alto is sublime seated trono, in a high place, ele mesmo, lifted up, ele se humilhou, he himself humbled ele se himself, dobrou, he bowed, ele se prostrou, he prostrated, ele se ajoelhou and he was on para his lavar knees os pés sujos to dos clean discípulos, the dirty feet para of the que um disciples, dia so that one todo day, joelho every knee que existe no céu, exists in na heaven, terra that exists e on debaixo earth, da and terra under the vai earth, ter que se dobrar, have to bow, vai ter que se prostrar have to prostrate diante do nome before the e da name pessoa do meu Jesus. of Jesus. Todo joelho Every knee se dobrará will bow diante dele. before him. Não pense você Don't think que hoje é muito orgulhoso, that he is que hoje você é muito that you orgulhosa, are too que hoje prideful porque você tem muito, because you have so que hoje much. você sabe Because muito, you know too much. não vai se humilhar, You won't humble não vai yourself. se prostrar. You won't bow. Ah, meu irmão, Brother, eu estou contando no relógio I'm counting o dia on the que eu clock, vou ver the day that I todos will os see seres da terra, all of the human do beings céu from e que heaven, estão debaixo all da of the terra beings se under prostrar earth, diante de prostrate and Jesus bow before e vão dizer: Jesus Ele é o and say, Senhor. He is Lord. Os reis vão jogar a sua Kings will coroa have to nos seus throw their pés crowns at porque his Ele é feet Senhor. because he is Os Lord. pastores vão se humilhar The diante pastors dele. will have to humble Não themselves. se humilham agora, They don't humble mas vão now, se humilhar but they will depois. be humbled Os later. cantores não se humilham The singers agora, don't humble mas vão themselves se now, humilhar but they depois, will humble porque um dia themselves todo later. joelho vai se Because prostrar. one day every knee shall bow. Toda língua vai Every confessar tongue shall confess que Ele é o Senhor, that he is Lord, para a glória de for Deus the Pai. glory of God. Eu quero te dar um I conselho. want to give you some advice. Comece a exercitar agora, Start now dizendo para Ele exercising, agora: saying to Senhor, him Tu és now Deus, that you are God. Tu és Senhor, Lord, you are God. Tu és Salvador, You are Lord. Tu és digno You are de Savior toda of honra, all de worthy toda glória praise e de todo louvor. Levante as honor. suas mãos para adorar a Ele. Lift up your hand and praise Him. Sabe o que eu vejo aqui? Nós vamos adorar a Jesus You know what porque we see here? eu estou sentindo a glória I de feel Deus the glory aqui. of God tonight. Deixa eu dizer algo para Let me você, tell you something more para a gente encerrar. so we can Fica de finish. pé comigo, nós vamos Stand orar. with me so we can pray. Sabe aquele bebê, Do you know that baby, sabe aquele bebezinho that little que baby estava numa that was in a manjedoura? manger? Sabe aquele You know bebezinho that little baby que não estava num Airbnb, that was not in the Airbnb? que não estava num He hotel was de not in a luxo, hotel, a mas luxury estava hotel. num He estábulo. was in a stable. Ele estava num estábulo. He was in a stable. Aquele bebezinho, That baby Ele é o Senhor He is da Lord terra, of heaven do universo, and
earth. Ele é Deus. He is God. O carpinteiro de Nazaré, The carpenter of Nazareth. Ele é Senhor. He is Lord. Se você pode adorar, If you adore can a praise Ele. him, start praising O homem him. que lavou os pés The dos one who discípulos, washed the feet of the disciples. Ele é o Senhor. He is Lord. O homem de Nazaré, The man of Nazareth. Ele é o Senhor. He is Lord. O carpinteiro da The Galileia, carpenter of Galilee. o filho mais velho da irmã Maria, Sister Mary's oldest aquele que son. foi condenado The diante one de who was Pilatos, condemned before aquele que foi Pilate. crucificado, The one that was crucified. aquele que ressuscitou The no one that terceiro dia. resurrected on the third day. Ele é o He Senhor is Lord. para a glória de Deus Pai. For the Levanta glory suas of God the mãos Father. e comece a exercitar a sua glória para Ele. Start to exercise your Dê faith. a sua glória para Ele. Give your glory to Dê Him. o seu louvor para Ele Give your agora. praise to Him. Enquanto eles vão adorar. As they praise, Irabaçandarai. Levante a sua voz. lift up your voice to Him. Infinita humildade. De todo meu irmão, que Ele cresça. Ora bacandarama. Com a sua glória. Segura. E agora, meus irmãos, antes de orar, And now, before praying, eu finalizo com uma pergunta que eu I fiz lá finalize with atrás. the question that I asked you. Ele desceu de onde? He came from where? Repita comigo, ele desceu de He onde? descended from where? Diga mais uma vez bem forte, ele desceu de onde? Ask this question. Ele desceu da glória. Came from glory. Segundo, ele desceu para quê? Why did He come? Diga, ele desceu para quê? Ele desceu para nos salvar. He came to save us. E terceiro, Third, até onde ele foi? until where has He went? Ele foi até a morte. He went to death. E a morte de He was cruz. willing to go to death. Porque na morte dele, Death of a cross. eu fui salvo. Because through His death we Eu were fui saved. liberto. We were Porque delivered. ele desceu por mim. He came for me. Ele desceu por He você. came for you. Ele desceu por He came nós. for us. E agora, And now, now, que haja em nós may there be in o us mesmo sentimento the same que feeling houve em Cristo that there Jesus, was in Christ Jesus, se tornando em forma that de homem. became the flesh. Não teve por usurpação ser igual a He Deus, stripped mas himself se of his humilhou deity and até a humbled morte himself e until morte death, de cruz. death of a Enquanto cross. eles adoram, você As vai they adorar praise, também. begin to praise Him as Levante a well. sua voz e adore a Ele. Põe a mão na altura do seu coração. Put your hands Eu over estou your sentindo a heart tonight. graça de Deus I feel aqui the vindo grace sobre of você. Jesus here. Eu estou sentindo o Espírito de I feel Deus the aqui vindo grace sobre of the você. Holy Está Spirit. caindo uma graça de There is Deus a sobre a sua grace vida of God hoje. in the house tonight. Abacandarabaçandaraia. Coloque a sua mão na altura do coração. Put your hand over O your heart. Espírito de Deus está me The Spirit falando of God is que está saying acontecendo cura That nessa there is casa. healing tonight. Que está acontecendo libertação That nessa there is noite. deliverance tonight. Ah, eu estou sentindo a Deus aí, ó. I feel the Tá Lord. tocando o shofar. E quando o shofar é tocado, uma guerra já está sendo travada. There is a war that is being Mas a broken in the vitória é spirit. nossa But the victory is pelo ours. sangue de Jesus. The blood of Jesus. Muralhas estão caindo por terra. Walls are falling down. Muralhas estão caindo por Walls terra. are falling down. Quando o shofar é tocado, When the horn Deus is está raised, dizendo: Josué, He is saying, Joshua, Josué, diga ao povo para marchar. Tell the people to march. Diga ao povo para Tell the people caminhar. to march. Diga Moisés, Tell Moses. diga ao povo que marche. Tell the people Diga to ao povo march. que marche. Tell the people to Marche, 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 marche. Ora babassandarabacandaraças. A partir de hoje, starting today, você não será mais o you will mesmo. not be the same. Escute esta palavra Listen to profética. this prophetic A word. partir de hoje, Starting today, a sua vida não será a your life mesma. shall not be the Porque same. aquele que because the desceu one who descended é o mesmo que is the subiu. same one that ascended. Aquele que the desceu one that descended é o mesmo que is the same subiu. one that ascended. E eu tenho boa And I notícia. have good news. Ele desceu em He glória, descended in glory. mas ele também subiu But em he will glória. rise and he rose again in glory. Eu tenho boa notícia para I have você. more good news. Você que está entendendo a mensagem. You who understood the message. Ele
Ele vai voltar. He will come back. Ele vai voltar. Hey, he will come back. Ele vai voltar. Hey, he will come E back. Ele vai And voltar he will come back para me levar. to take us with him. Ele desceu para me salvar. He descended to save Ele me. subiu para He ser ascended exaltado. to be E exalted. Ele voltará And he para will me come buscar. back to save Levante a us. sua voz. Pai, Father é no God, nome de it is in Jesus the name of Jesus que nós nos prostramos that we prosper before you, Lord. diante da tua Before glória, your glory tonight, Jesus. diante da tua Before your majestade, majesty tonight, diante Jesus. da tua Before your presença. presence, oh God. Senhor, eu lanço-me aos I teus throw pés myself agora, at your feet, Lord. reconhecendo quem tu Recognizing és, who you are. reconhecendo a tua grandeza, Recognizing your grandness. reconhecendo que é o Senhor que me dá Recognizing that it is força, you who gives me é o strength. Senhor que me dá It is you that saúde, gives me health. é o Senhor que me dá It is you condição. that gives me conditions. Nada que tenho é Nothing that I have is meu, mas mine. tudo é teu, Everything is yours. porque dele Because for e him, por ele by e him, para ele and to him são todas as are all coisas. things. De eternidade a From eternity eternidade to tu és eternity, Deus. you are God. Deus, eu me prostro diante Lord, de I've ti, been before dizendo you, que a tua é saying a that honra, you are the tua glory. é a To you be glória. the honor. Eu não me canso de I te do not get adorar. tired of Eu te praising adoro you. agora. I praise you now. Eu te adoro I depois. praise you later. Eu te adorarei na minha I praise you casa. at my Eu te house. adorarei de madrugada. I praise you, Lord, Eu te everywhere. adorarei por onde I eu praise you caminhar. wherever I Ora, go. bacandara. Jesus está aqui Jesus nessa is noite. in our Só midst. quem pode adorar. Only who can praise him Isso, tonight. levante a sua voz e diga: ó Senhor. Eu vou fazer essa última oração com I'm você, going to pray this last prayer with you. só para não constranger a ninguém. To not try to make anybody Coloque a sua mão na uncomfortable. altura do seu But coração. place your hand over your heart E again. você vai dizer com você e You're going to Deus. say to yourself, Quem sabe você não tem Jesus como maybe Senhor da sua you don't vida. have Jesus as your Lord Quem and sabe você Savior. anda uma vida Maybe pecaminosa, you're living a sinful uma vida life. distante. Maybe a life distant Deixa eu te from dar um God. conselho, meu I'll irmão. give you some advice A tonight. volta de Jesus, The coming of Christ, nós aguardamos um evento apenas we na wait igreja. one left É a event, iminente volta de and Jesus. it is the Deixa eu event dizer of uma coisa Christ para você. coming back. Para Jesus voltar, For Jesus to come não back, precisa de sinal, you don't need any more nem no signs céu e nem na from terra e heavens nem and on debaixo earth da terra. and under earth Porque to be ele fulfilled. mesmo disse Because he que said voltaria he would come quando back ninguém estivesse nobody esperando. waited for Agora him. cabe a mim e a você And so me and you dizer: Senhor, eu te need aceito to say, Lord, I como accept Senhor da you minha as vida. Lord of my life. Eu me prostro diante do I've Senhor. been before you, Eu te Lord. aceito como meu I give you Senhor, my life and you are o my meu Lord, Salvador. my Savior. Perdoe os Forgive meus my pecados. sins, Lord. Escreve o meu nome Write my name no livro da in the vida. book of E life, se Lord. porventura tu voltar If hoje, you come back today, lembra-te de mim, remember Senhor, of como me, tu lembraste do as you ladrão da cruz. if you remembered of the thief on the cross, Lembra-te de mim, as you Senhor. remembered Eu that lhe thief peço on the nesta cross, hora, I ask you no tonight, nome de Jesus. this in the name of Jesus. Só quem pode adorar how a many can Jesus. praise Jesus?